Bom dia, gente. Boa noite, boa tarde. Não sei, dependendo que hora você tá vendo esse vídeo, né? Insulina e glucagon. A primeira vez que eu estudei esse tema, nossa, custei entender. Mas não é difícil, não. Depois que eu estudei agora profundo, não é difícil a gente entender, não. Resumidamente, a insulina vai ser para abaixar a glicemia do nosso sangue e o glucagon vai ser para aumentar a glicemia do nosso sangue. E uma coisa é que o glucagon, ele é muito mais potente que a insulina, tá? Mas vamos lá. Quem vai produzir insulina e o glucagon é o pâncreas. E assim, o pâncreas, ele tem inúmeras células, né? Mas quais são as células que vão produzir tais coisas mesmo? A célula beta é a célula que vai produzir a insulina, que vai produzir a amilina. Lembrando que a amilina, ela é um tipo de hormônio anorexígeno. Então, lembra que o hormônio anorexígeno é aquele hormônio que vai diminuir a ingestão de alimento? Então, e a insulina vai diminuir a glicemia no nosso sangue. E a célula alfa é a célula que vai produzir o glucagon. Cara, o cachorro tá latindo aqui? Peraí. Tô contra a luz agora. Eu fechei a janela, e pra ver se o som do cachorro não atrapalha a gente. Então a gente tem a célula, de importante a gente tem a célula alfa e a célula beta. Célula beta produz insulina e amilina. Célula alfa vai produzir o glucagon em si. A insulina, como que ela é formada assim, vamos dizer? Ela é formada primeiramente como pré-insulina. Depois, deixa eu ler aqui direitinho, ó. Ela é formada inicialmente como pré-proinsulina no retículo endoplasmático rugoso. Depois ela vai ser clivada em proinsulina, só que isso vai acontecer dentro do complexo de Golgi, tá? E nisso, em que ela é clivada em proinsulina, ela vai ser transportada para dentro do aparelho de Golgi, falei errado, vai ser empacotada em grânulos, assim, bolinhas, vamos dizer assim, e novamente ela vai ser clivada em insulina ativa, que vai ser a insulina realmente que vai funcionar como hormônio junto com o peptídeo C. Então, primeiro, a insulina é produzida como pré-proinsulina, em que ela vai ser clivada no retículo endoplasmático rugoso e vai ser transformada em proinsulina, vai ser transportada para dentro do complexo de Golgi, onde dentro do complexo de Golgi ela vai ser clivada novamente e vai ser transformada em insulina ativa, que vai agir como hormônio. Como funciona agora a secreção dessa insulina? A insulina, ela vai ser secretada principalmente em período pós-prandial, ou seja, em período depois da alimentação. Então, nos períodos em que, por exemplo, principalmente carboidrato, então a glicemia ela vai aumentar. Eu falei insulina? Que insulina é secretada? Não, peraí. A glicemia, calma, eu acho que eu confundi, eu falei errado. A glicemia ela vai aumentar em períodos pós-prandial. Então, consequentemente, a insulina também vai aumentar aí, a secreção da insulina. Por quê? O objetivo da insulina não é reduzir os níveis de glicose no nosso sangue. Se você está aumentando a glicemia, se você está aumentando os níveis de glicose, a insulina tem que aumentar também para agir nisso, né? Então, olha só, o principal estímulo da secreção da insulina é realmente o estímulo hiperglicemia pós-prandial, após você ingerir alimentos, principalmente carboidratos. E o que vai acontecer? A gente tem um mecanismo de transporte que são os GLUT. Dois importantes para... Tem GLUT 1, GLUT 2, 3, 4, acho que tem até os 5, se não me engano, mas o importante pra gente é o GLUT 2 e o GLUT 4, porque acontece,
Aumentou, então lá, comi, aumentou os níveis de glicose. Estou com uma hiperglicemia pós-prandial. O que acontece? O GLUT4, ele é um receptor, vamos dizer que ele assim é um receptor. Ele é um receptor, não vou falar receptor não, porque tem uns outros receptores, não vai confundir. Ele realmente, ele é um tipo de receptor, ele é uma chave, ele é um tipo mesmo de receptor. Ele é uma chave que vai se ligar na célula beta, lembrando que é a célula beta que produz insulina, vai se ligar na célula beta e a glicose, ela vai sair do sangue e vai ser jogada para dentro dessa célula beta. Essa célula beta, ela vai fazer com que o corpo reconheça, olha, tem muita glicose. Então a célula beta vai mandar o pâncreas produzir insulina. E essa insulina vai ser produzida pela célula beta e vai ser secretada. Quando você secreta a insulina, que ela vai reduzir, mas calma lá. Então olha só. O principal estímulo é a hiperglicemia pós-prandial. Depois a glicose entra entra na célula beta através do GLUT2. Dentro da célula beta, o que vai acontecer? Vai ter essa glicose, ela vai ser fosfarilada, ou seja, essa glicose ela vai ser quebrada pela glicoquinase, que é uma enzima muito importante. Grava esse nome assim, né? Então, assim, a glicose, ela é quebrada dentro da célula beta pela glicoquinase. Quando você quebra a glicose, você vai estar gerando ATP. E quando você gera ATP, o que vai acontecer? Os canais de potássio sensíveis a ATP, o nome já fala, eles são sensíveis, então qualquer produçãozinha de ATP assim a mais, ele já fecha. Então, se você está aumentando os níveis de ATP, você vai fechar esses canais de potássio. Fechou esse canal de potássio, vai ativar o canal de cálcio. O canal de cálcio ele já vai se abrir. Por quê? Porque a partir do momento que você fecha o canal de potássio, você vai ter uma despolarização. Quando aconteceu a despolarização, abre os canais de cálcio. Esses canais de cálcio, eles vão fazer com que entre cálcio para dentro da célula, né? E vai acontecer uma exocitose dos grânulos de insulina, ou seja, esses grânulos de insulina, eles vão ser quebrados, vai acontecer uma exocitose e essa insulina vai ser liberada da célula beta e vai agir lá no sangue, tirando a insulina do sangue e jogando para os tecidos, para os tecidos em geral, para essa glicose ser utilizada como energia. Deu para entender? Então, olha só, secreção da insulina, o principal estímulo é a hiperglicemia pós-prandial, quando comemos carboidratos, eles são transformados em glicose. Essa glicose vai aumentar na corrente sanguínea. As células beta, através a glicose, através do GLUT2, entra nas células beta. Essas células beta entram numa parte, tá? Não tem como... Olha só, o que vai acontecer com a glicose em si? Uma parte vai entrar nas células beta para ser reconhecido, para secretar insulina. Outra parte vai pro fígado para ser armazenado como glicogênio, e a outra parte vai permanecer no sangue. Esses dois mecanismos é para manter o nível de glicose, o nível de glicemia estável em equilíbrio no nosso corpo, sabe? Então, o primeiro passo que eu tô falando aqui é em relação à glicose entrar dentro da célula beta. Entrou dentro da célula beta, entra só uma parte. Então, a célula beta reconhece, tem muita glicemia. Vou produzir insulina. Produzir insulina, a insulina vai... produzir insulina... Não, calma. Produzir insulina reduz, mas voltando. Então, assim, as células beta secretam insulina e elas possuem o transportador GLUT2, as células beta, que permite a entrada de glicose proporcionalmente a essa concentração no sangue. Glicose no sangue aumenta, mais glicose entra na célula beta.
O que acontece? Essa célula beta vai fazer com que haja dentro dela a fosforilização da glicose por meio da glicoquinase, que eu havia falado, vai ter alta produção de ATP, houve alta produção de ATP, você vai fechar os canais de potássio sensíveis a ATP, acontece uma despolarização, os canais de cálcio são abertos, então eu acho que abre ou entra mais canal. Essa despolarização abre os canais de cálcio e esse cálcio promove a exocitose dos grânulos de insulina, liberando a insulina no sangue. A secreção da insulina é isso. E o que vai regular a secreção da insulina? Primeiramente, quais são os estímulos positivos, ou seja, o que vai liberar a insulina? Hiperglicemia. Você tem uma hiperglicemia, vai fazer com que haja a liberação de insulina. Aminoácidos, porque os aminoácidos eles vão aumentar o ATP. Se você aumentou o ATP, fecha canal de potássio, abre canal de cálcio, liberação da insulina. Ácidos graxos também eles vão aumentar o ATP, mesmo mecanismo que o aminoácido. A acetilcolina também influencia e os hormônios gastrointestinais, os hormônios da incretina, que é o GLP-1 e o GIP, que a gente tem. E o que vai inibir a insulina em si? A somatostatina, que é aquele tipo de hormônio que ele inibe o GH. A noradrenalina também e a hipoglicemia. Você tem baixa quantidade de glicose, não faz sentido você liberar a insulina, correto? Senão vai diminuir mais a glicose ainda no teu corpo. A insulina, ela sofre metabolismo hepático, tá? 50% renal 50% hepático e 40% renal, ou seja, metade da insulina vai ser eliminada no fígado e a outra metade vai ser eliminada nos rins. Em relação ao GLUT4, que eu falei do GLUT2, mas eu não falei do GLUT4. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, ó. O GLUT4, ele é importante porque ele vai estar relacionado com a diabetes tipo 2. Olha só, lembra que eu falei que os GLUT são todos transportadores? O GLUT1, ele é um transportador para a insulina dentro da célula beta. O GLUT4, ele é o transportador de glicose, ele é transportador de glicose. O GLUT4, ele é transportador de glicose dos tecidos. Então, é ele que vai jogar a glicose nos tecidos. Uma observação que o GLUT2, ele não tem tanta afinidade assim com a glicose. Então, assim, para que ele seja ativado, precisa de altos níveis de glicose. Porque se fosse poucos níveis de glicose, ele teria sendo constantemente sendo ativado e fazendo com que haja liberação de insulina. Isso não é bom para o nosso corpo. Agora, o GLUT4, ele é insulino dependente, ou seja, ele só vai funcionar caso haja insulina presente, tá? Teve a liberação de insulina pelo pâncreas, fez lá todo o processo lá da secreção de insulina com GLUT2 e tudo mais, liberou insulina. A insulina, ela se liga à tirosina quinase. A glicoquinase quebra a glicose. Vai fosforilizar a glicose dentro das células beta. A tirosina quinase, ela é o receptor da insulina. Então, quando a insulina ela é liberada no pâncreas, essa insulina ela vai se ligar à tirosina quinase e esse receptor ele vai ativar uma cascata de proteínas intracelulares. Então, uma cascata, várias proteínas elas vão estar sendo fosforiladas. Quando isso acontece, vai estimular o GLP-1, o GLUT4, vai estimular o GLUT4.
Então, esse GLUT4, ele vai vir, vai se conectar na membrana do tecido, do órgão, e vai fazer com que a glicose presente no sangue saia do sangue e vai para esse órgão, para esse tecido, reduzindo a glicemia no sangue. Então, ó, liberação da insulina pelo pâncreas, insulina se liga à tirosina quinase, receptor ativa uma cascata de proteínas intracelulares, e isso estimula o transportador GLUT4 a entrar na membrana, se conectar na membrana do tecido do órgão, faz com que haja entrada de glicose do sangue para dentro da célula dos tecidos. O GLUT4 ele é transportador de solutos, mas o GLUT todo. Mas o 4 é o único que depende de insulina para funcionar. E por que eu falei que isso tem relação com a diabetes? A diabetes tipo 1 é quando você tem falha na produção de insulina. Então, o que vai acontecer? Não vai produzir tanta insulina assim, então você vai estar sempre lá com a hiperglicemia. Você vai sempre estar com hiperglicemia presente. Aí quem tem diabetes tipo 1 tem que fazer o uso de insulina endógena, tá? Eu vou explicar isso porque pacientes que geralmente fazem o uso de insulina endógena e pacientes com resistência à insulina têm tendência a engordar, tá? Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Em relação à diabetes tipo 2, é o quê? Você tem uma produção normal de insulina, só que a insulina ela vai se ligar à tirosina quinase, só que por algum motivo, essa cascata de proteínas intracelulares, esse processo em que essas proteínas intracelulares elas são fosforilizadas, não vai acontecer. Se esse processo de cascata não acontece, o GLUT4 não é ativado. Então a glicose ela não vai sair do sangue e não vai para os tecidos, a glicose vai permanecer alta, entendeu? Então é um problema nesse receptor, nessa cascata em si. Quem tem resistência à insulina agora, o pâncreas, tá relacionado também quase com a diabetes tipo 2, porque o problema vai ser também em você reconhecer a insulina. A insulina ela não vai ser reconhecida pelo seu corpo. Vamos dizer que ela não consegue se ligar ao seu receptor. Então, o pâncreas, para compensar, ele vai produzir, vai continuar produzindo muita insulina. Você vai ter altos níveis de insulina no teu corpo, só que ela não vai funcionar, então você vai ter também alta glicemia presente. Você vai ter uma hiperglicemia. Peraí. Eu falei do GLUT4, falei do GLUT2. Agora, quais são os efeitos metabólicos da insulina? Primeira coisa é como que a insulina vai agir nos carboidratos. Já falei, mas vou repetir. O uso em relação pelos músculos. Quando você faz um exercício físico, esse exercício físico, ele acaba com a contração do músculo, assim, né? Ele vai roubar mais glicose, independente da insulina. Então, o próprio exercício físico vai estimular o GLUT2, sabe? Sem você precisar de insulina. Então, por isso que isso é bom, assim, para exercício físico, ele é bom para reduzir a insulina no teu corpo. Reduzir a glicose no teu corpo, porque a contração do músculo vai ativar esse GLUT4 mesmo sem a insulina presente. E o período pós-prandial que eu havia falado, né? A alta glicemia vai estimular a insulina, que vai estimular o GLUT4, então a glicose ela entra no músculo. Aí foi que eu falei, parte da glicose ela é usada de imediato para gastar energia, tá? Nessa parte do músculo. A outra parte da glicose, ela vai ser armazenada como glicogênio hepático. Não só tem glicogênio hepático, tá? Tem glicogênio lá normal também. E esse glicogênio hepático ele é muito importante para ser utilizado, por exemplo, em situações de jejum, em que você está com baixo nível de glicose, assim,
tem um equilíbrio, tá? Eu vou explicar também sobre isso. É porque você não fica literalmente com baixo nível de glicose. Tem a gliconeogênese que vai funcionar, tem justamente essa glicose não, esse glicogênio que vai funcionar também. Então, tipo assim, você tá em jejum e o músculo precisa de energia, glicose é energia, energia para funcionar. Então, esse glicogênio hepático é uma forma de você armazenar glicose no fígado. Então, tipo assim, tá em jejum, quer se movimentar, o que vai ser utilizado vai ser esse glicogênio hepático. Ele é para você, ele é como se fosse uma reserva de energia rápida, sabe? Eu falei que durante exercício ou jejum, o músculo quebra esse glicogênio para ser utilizado essa glicose para virar energia, para virar ATP. Quais são os efeitos? Isso em relação a glicose, né? Eu falei a glicose a glicose e a insulina nos carboidratos. Agora, em relação aos efeitos no fígado, foi o que eu falei. Tem o armazenamento da glicose em forma de glicogênio, que durante o jejum, o fígado quebra o glicogênio e vai liberar a glicose para o sangue, mantendo a glicemia lá equilibrada. Outra coisa que acontece é que a gente tem a gliconeogênese, que eu falei sobre ela bastante em tecido adiposo. A gente vai ver que tecido adiposo também está relacionado com a insulina. Eu falei isso também em tecido adiposo, a gente vai rever aqui. Em que acontece? Você lá, quando você está em jejum prolongado, por exemplo, vai ter uma hora em que os níveis de glicogênio hepático vão acabar. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar a produção de gliconeogênese. A gliconeogênese é a forma de você produzir glicose no fígado. Aí acabou o glicogênio, essa gliconeogênese vai aumentar e você vai utilizar a glicose produzida pela gliconeogênese como fonte de energia. Sabe? Deu para entender? Outra coisa que eu esqueci de falar é que o músculo também quebra seu glicogênio, só que para ele usar tem o glicogênio sanguíneo, não sei se é sanguíneo ou não, vou chamar de sanguíneo, que é justamente usado para manter a glicemia lá, ok. E tem o glicogênio hepático, o glicogênio do músculo, que é... Teve uma hora que eu falei que aumentou a glicemia, aumenta o glúteo, a glicose entra no músculo. Aí eu devo ter falado glicogênio hepático, mas é glicogênio muscular, tá? Forma o glicogênio muscular, que é como se fosse uma reserva energética rápida. No caso dos efeitos do fígado, tem o glicogênio hepático mesmo, que vai ser utilizado para manter a glicemia, o que eu chamei de sanguíneo é o hepático, que vai ser para manter a glicemia, os níveis de glicemia equilibrados. E tem o glicogênio muscular, que isso em situações de jejum, tá? O músculo também usa ele. Aí foi o que eu falei, no caso da gliconeogênese, ela é uma forma de produzir nova glicose. Durante um jejum prolongado, quando o glicogênio hepático começa a se esgotar, a gliconeogênese passa a ser a principal fonte de energia. Nenhuma novidade que eu falei. Agora em relação aos efeitos mesmo da insulina. Meu Deus, Senhor. Peraí, gente. Eu tô morrendo do coração aqui agora. Quais são os efeitos realmente da insulina? Olha só, a insulina, ela inibe a ativação da fosforilase hepática. Fosforilase e quebra. Então, raciocina. Se ela está inibindo a quebra hepática, então ela está inibindo a quebra hepática, glicogênio hepático. Exatamente, ela inibe, é a enzima responsável por essa fosforilase hepática, é a enzima responsável por degradar o glicogênio. Se você está degradando o glicogênio, você vai estar liberando o glicogênio, a glicose, você vai estar liberando a glicose. Então, se a insulina, ela inativa essa fosforilase hepática, então ela está
inativando, ela está inibindo a quebra do glicogênio para liberar glicose. Esse é uma maneira é um mecanismo importante para você equilibrar os níveis de glicose no sangue. Outra coisa que a insulina faz é o que? Ela aumenta a glicoquinase hepática. Ana Clara, já ouviu esse nome, glicoquinase hepática? Não é aquela enzima em que vai degradar a glicose? Exatamente, ela aumenta a glicoquinase, ou seja, ela aumenta a quebra de glicose. Ué, ela inativa a fosforilase hepática, impedindo que haja quebra do glicogênio hepático. Sim, mas ela também aumenta a quebra da glicose? Sim, porque olha só, eu vou explicar. Calma, vamos a partes. Então, aumenta a glicoquinase hepática, aumenta a quebra de glicose. A glicose, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Então, você vai estar aumentando a glicose dentro da célula, facilitando a captação e a utilização no fígado. Outra coisa, ela ativa o glicogênio sintetase, que também é uma outra enzima, tá? Que é uma enzima responsável por transformar a glicose 6-fosfato em glicogênio, e a insulina estimula a sua atividade, fornecendo o armazenamento da glicose. Ó, isso é importante, olha só. A glicemia alta pós-prandial, ou seja, a glicemia alta pós-prandial, a hiperglicemia, a insulina secretada ativa a glicoquinase. Então, tá ativando a quebra da glicose, certo? Mas lembra que a glicoquinase, ela vai funcionar lá no GLUT2, lá na célula beta. Então, assim, vai facilitar a captação da glicose para dentro das células beta e para dentro dos hepatócitos. E vai diminuir um certo nível da insulina, do glicogênio. Outra coisa que eu falei, ela ativa o glicogênio sintetase, que é aquele lá que é a enzima responsável por converter o glicogênio 6-fosfato, a glicose 6-fosfato em glicogênio, que é uma forma de você armazenar a glicose. E vai inibir a fosforilase hepática, ou seja, inibe a quebra do glicogênio. Isso faz o quê? Vai transformar a glicose captada em glicogênio, a glicose sai da corrente sanguínea, vai para o fígado para ser armazenada, diminuindo a glicemia. Deu para entender? Olha só. Eu acho que não. Vou tentar explicar melhor. Lembra que tem 3 maneiras de você diminuir a glicose. Na verdade, são 2 maneiras, assim. Que é a formação da glicose no fígado e a forma de você transportar a glicose para dentro dos tecidos. Você inativando a fosforilase hepática, você vai estar evitando a quebra do glicogênio hepático, então não vai estar liberando glicose. Você ativando a glicosinase hepática, você vai estar aumentando a quebra de glicose. Só que essa glicose, ela vai para dentro do fígado. Então, em vez de ela ir para o sangue, ela vai para dentro do fígado. Então, o nível da glicose lá no sangue tá ok ainda. Você só está formando um glicogênio lá hepático. E outra coisa, ela ativa o glicogênio sintetase, que é a enzima que vai transformar o glicose 6-fosfato em glicogênio. Então, ela vai quebrar a glicose 6-fosfato para formar mais glicogênio, para ir no fígado lá formar glicogênio, e ela vai ativar a formação de mais glicogênio por meio por meio desse glicogênio sintetase, né? Porque você vai transformar a glicose 6-fosfato em glicogênio.
Deu para entender? Se não deu para entender, volta o vídeo e vai tentando raciocinar isso, porque essa parte eu achei bem confusa também. Ou seja, a glicemia alta pós-prandial faz com que a insulina seja secretada, que ativa a glicosinase, vai captar a glicose para dentro dos hepatócitos, ativa o glicogênio sintetase e inibe a fosforilase hepática, ou seja, transforma a glicose em glicogênio e evita com que o glicogênio seja quebrado. Então, a glicose sai da corrente sanguínea e vai para o fígado para ser armazenado, diminuindo a glicemia. Como que funciona agora a insulina em relação ao jejum? Se você está em jejum, você vai ter baixos níveis de glicose. Então, vai diminuir a secreção de insulina. Vai ativar a fosforilase hepática. Então, nesse momento que tem baixa insulina, ativa a fosforilase hepática. O que vai acontecer? O glicogênio vai ser quebrado e vai liberar insulina dentro da corrente sanguínea. E vai liberar glicose para dentro da corrente sanguínea, elevando o nível de glicose para manter a glicose em equilíbrio. E vai ativar a glicose fosfatase. A glicose fosfatase... Não sei, peraí. Gente, a glicose 6-fosfato, a glicose fosfatase é justamente a glicose 6-fosfato, tá? Então, se você está ativando a glicose 6-fosfato, você vai estar ativando o processo em que você vai estar transformando a glicose 6-fosfato em glicogênio. E se tem pouca insulina, vai ativar a fosforilase hepática, então esse glicogênio vai ser quebrado. Então, basicamente, vai estar formando glicogênio por meio dessa glicose fosfatase e por meio da fosforilação hepática, esse glicogênio vai estar sendo quebrado para a liberação de glicose lá para manter os níveis de glicose em equilíbrio. Na gordura, como que funciona a insulina em relação à gordura? É parecido com o tecido adiposo. Tem relação, lembra da aula do tecido adiposo? A glicose, ela é utilizada como fonte de energia. O organismo, então, ele não precisa quebrar energia, ele não precisa quebrar gordura para fornecer energia. Tanto que a glicose, ela é um poupador de gordura. Quando a glicose entra na célula hepática e essa, se não for usada como glicogênio, ela vai ser oxidada em acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele é usado para formar ácidos graxos. E lembra que eu falei que quando você... Não, isso aqui esquece, senão eu vou confundir vocês. Então, esses ácidos graxos, ele é importante pra gente, por quê? Eu não sei se eu explico isso agora, se eu explico depois. Vou explicar depois. Então, a glicose entra na célula hepática, se não for usada para glicogênio, é oxidada em acetil-CoA, que é usado para formar ácidos graxos. A insulina, ela também, isso aqui que eu falei tem relação com o tecido adiposo, porque a insulina, ela ativa a lipase lipoproteica, que vai quebrar triglicerídeos, vai ter a lipólise, esses vão se transformar em ácidos graxos e eles vão para dentro do adipócito, se tornando triglicerídeos novamente. Ou seja, a glicose faz com que a insulina faz com que você engorde. Porque se ela ativa a lipase lipoproteica, que formam lá os ácidos graxos basicamente, e esses ácidos graxos vão para dentro dos adipócitos, que esses dentro dos adipócitos são transformados em triglicerídeos, são transformados em gordura, você vai engordar. E eu falei que tem relação com o tecido adiposo, porque olha só, vou até pegar aqui o tecido adiposo para falar novamente. Ó, a insulina, ela inibe o hormônio sem... Isso aqui tá até escrito aqui no meu resumo,
de insulina, tá? Vou falar aqui, ó, a insulina, além dela ativar a lipase lipoproteica, ela inibe a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível, ela é hormônio que fala? Não sei o que é isso. Ela é um trem que ela vai fazer com que os ácidos graxos dentro dos adipócitos sejam liberados e e essa gordura seja usada, né? Então a insulina inibe essa lipase lipoproteica sensível. Então vai diminuir a quebra de gordura, essa gordura não vai ser gasta. E ela aumenta a atividade da lipase proteica. Essa lipase proteica aumenta o armazenamento de gordura. Ou lipase hormônio sensível diminui a quebra de gordura, aumenta a quebra de gordura. Só que a insulina vai lá e inibe isso. E a lipase proteica aumenta o armazenamento de gordura. A insulina vai estimular ela, sabe? Em relação à proteína, vai inibir o catabolismo de proteínas, então vai inibir a quebra de proteínas. E ó, o que eu falei, ó, a insulina, ela estimula a liponeogênese e ela inibe a lipólise. Foi o que eu falei aqui em relação a lipase hormônio sensível e o lipase lipoproteica. Isso tem relação porque, ó, pacientes com resistência à insulina, então eles vão ficar, eles ficam menos sensíveis à insulina. Então o corpo produz muita insulina para tentar compensar isso. Então muita insulina vai ativar a lipase lipoproteica, vai formar mais gordura no teu corpo, então você tem tendência a engordar. E o mesmo acontece com quem é diabético e toma insulina endógena, que a insulina endógena, ela também ela tem grande quantidade, né? Então vai aumentar esses níveis de gordura também. E ela inibe a lipólise. Tanto que a insulina, tá, ela faz sinergismo com o GH, ou seja, ela vai atuar junto com o GH. Só que o GH, a tendência dele é que o GH ele faz muita lipólise quando ele está em excesso, porque a tendência dele ele querer usar a gordura como fonte de energia. Ele seria poupador de glicose, enquanto a insulina ela já é poupadora de gordura, tá? Mas isso é só quando o GH está em excesso, tá? E no cérebro, a captação de glicose ela não depende da insulina. Os neurônios eles são permeáveis à glicose, então a glicose ela vai entrar dentro do cérebro através dos neurônios, sem precisar da insulina em si, sem precisar do receptor lá da insulina, que é a tirosina quinase. Agora em relação a outra coisa, hiperinsulinemia, altos níveis de insulina, contribui para uma resistência hepática insulínica. Excesso de insulina faz com que haja uma lipogênese hepática. Porque assim, a insulina aumenta a glicosinase. Então vai aumentar a captação de glicose, tanto para os hepatócitos quanto para as células beta. Lá nos hepatócitos, lembra que eu falei que quando a glicose ela não é utilizada para ser transformada em gliconeogênio, para glicogênio, ela é transformada em ácidos graxos. Se isso for frequente, porque tem um limite, então muitos ácidos graxos vão estar sendo produzidos dentro do fígado. E esses ácidos graxos, eles são transformados em triglicerídeos quando eles se ligam ao glicerol.
Então, muito triglicerídeo no fígado vai acontecer gordura, formação de gordura, então você vai ter uma esteatose hepática. Agora, em relação ao glucagon, curtinho essa parte. O glucagon é produzido pelas células alfa e é hormônio hipergliceminante, ou seja, o glucagon ele vai ser estimulado quando você tem hipoglicemia, baixa concentração de glicemia, exercícios físicos e estresse. Porque o exercício físico ele vai estar gastando glicose, né? E o estresse, não sei porque é o estresse. Aí, qual que é a ação do glucagon? Ele ativa a glicogenólise. A glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático. Então, se você está ativando a glicogenólise, você está quebrando o glicogênio hepático, você vai estar liberando glicogênio do fígado para o sangue, aumentando os níveis de glicemia e também vai estimular a gliconeogênese. A gliconeogênese é a formação de glicose dentro do fígado. Então, você vai estar formando mais glicose para ser utilizada mais como energia e tudo mais. Então, o glucagon, ele é ao contrário da insulina mesmo, porque a insulina, ela evitaria que haja essa fosforilase hepática, né? Anotei aqui, ó. De você degradar o glicogênio e a insulina, se não me engano, ela não aumenta o gliconeogênio, não estimula a gliconeogênese. Pera aí, um minutinho. Outra coisa que acontece, o glucagon, ele estimula a lipólise no tecido adiposo. Então, assim, você está estimulando a lipólise, vai estar tendo a quebra de gordura dos adipócitos. Então, vai ter uma diminuição, assim, de gordura. Se houver ausência de insulina, o glucagon predomina. Aí você vai ter uma lipólise intensa, porque você vai estar quebrando triglicerídeos. Se você está quebrando triglicerídeos, você vai estar liberando ácidos graxos. Só que assim, se isso for muito intenso, ácidos graxos, eles são tóxicos para o nosso corpo quando estão em alta quantidade. Então, você vai ter uma cetose. Aí tem um risco de você ter uma cetoacidose diabética que causa uma acidose metabólica. E a gente tem a somatostatina, que ela justamente é aquele hormônio que vai inibir o GH. A somatostatina, ela inibe a secreção de insulina e glucagon. E tem os outros efeitos dela lá no slide, só que eu não falei dele, não vou falar deles não. Eu foquei mais nela em hormônios hipofisários mesmo. Espero ter ajudado, gente. É isso. Sobre insulina e glucagon. Qualquer dúvida, só vocês deixarem aqui nos comentários que eu tentarei ajudar. Beijos.